Você tá bem, meu amorzinho? Hum? Tô brincando, tô brincando. Eu só falei isso de brincadeira. Eu sei que você iria ficar com vergonha. Mas então, por que você tá chateado? Hum? É claro que você tá chateado. Eu consigo notar nos seus olhos isso. Que você tá meio triste. Sei lá. É... O que aconteceu? Hum? Pra você tá desse jeito. Meu bem, às vezes as coisas não acontecem da forma que imaginamos. Pense bem, é como se fosse uma história. Imagine só como seria sem graça se a gente começasse a ler um livro sabendo como a história seria, sabendo que a história seria da forma que imaginamos. Ou, por exemplo, começar a jogar um jogo e saber que a história daquele jogo seria da forma que imaginamos. Tudo bem. Pode ter seus pontos positivos. Mas teria graça? Eu acho que não. Eu acho que o que torna mais divertido são os desafios. E sabe por quê? Porque os desafios estão presentes para fazer a gente enxergar o quanto somos fortes e capazes de conquistar o que a gente quer e fazer a nossa história, né, ao menos construir, isso da forma que imaginamos, da forma que gostaríamos que fosse e que pode ser, né? Todo jogo tem uma estratégia para você zerar. Todo jogo tem uma história específica. Cada livro também tem uma história específica, com pontos positivos, negativos. Acontece também com os animes, com os filmes que assistimos e tudo ao nosso redor é assim. E a gente pode ficar triste por um personagem que a gente ama morre em um filme, uma série, no anime. A gente pode ficar triste porque tal jogo não terminou da forma que a gente queria, ou a gente não tá conseguindo passar de fase. Mas não quer dizer que a gente não vai, entende? E na vida é a mesma coisa. A gente batalha, às vezes as coisas não saem da forma que a gente quer. Nos frustramos, mas não significa que essa frustração seja um motivo pra gente desistir. A gente pode usar isso a nosso favor. E como? Mudando a estratégia. Talvez você só pense que é tão sério porque você tá vivendo isso na pele, né? Tá, eu vou usar o exemplo do jogo de novo, vai. Vamos supor que você tá jogando um jogo que você gosta muito e do nada você, né, se depara com um boss bem forte, do qual você não consegue mesmo derrotar. Não importa o que você faça, parece impossível, mas o jogo, ele te diverte, ele de certa forma te envolve. Por mais que você fique chateado, você vai lá, tenta ficar mais forte pra voltar esse boss, tentar derrubar ele de novo.
E você consegue. E a forma com que você lida com isso é mais leve. Mas por quê? Tente se perguntar o porquê. Porque quando você tá lá no jogo, você não tá vivendo aquilo na pele. Então, aquela preocupação, aquele dano que você sente no seu subconsciente não é algo tão... Ai, como posso dizer? Tão... eu não vou falar dramático, porque não é algo que eu posso chamar de drama. Mas não é algo que faça você ficar muito frustrado, sabe? Ao ponto de pensar em desistir. Porque você não tá ali vendo isso na pele. Então você não leva tão a sério. Você leva mais levemente. Porque na vida não pode ser assim. Ah, só porque a gente tá vendo isso na pele. Só porque é a nossa vida. Isso não significa que a gente não pode levar as coisas de uma forma mais leve? Eu acho que sim. Ter responsabilidade sempre, claro. Mas também não é isso tudo. Você pode pensar que é isso tudo. E que é difícil, que vai ser difícil, que sempre assim será. Mas, assim como uma fase de um jogo... De novo eu tô nesse exemplo. Mas assim como a fase de um jogo, ela não é eterna. E essa é a nossa vida. As fases em que passamos, elas nunca serão eternas. E assim evolui. Mais forte a gente fica. Mas isso é tão inspirador, não é? Isso é muito inspirador. Já isso não faz ninguém que não é inspirador. E olhe pelo lado bom. Quanto mais forte você fica, mais resistente você também fica às coisas ruins. E quanto mais persistente você é, apesar da dor, apesar de sentir triste, chateado, com raiva, você começa a ter mais ânimo e acreditar em si mesmo, porque naquele momento você não desistiu. Então, tudo começa a fazer sentido, entende? Eu sei que é difícil você pensar assim agora, porque, né? Tudo parece tão difícil e pesado nesse momento. E que a única vontade que você vai ter é de dormir, né? Mas isso não é algo ruim também. É bom parar um pouco. Não se culpe em dar uma pausa. Não se culpe em descansar um pouco. Tá bom? É sempre bom descansar. É sempre bom né? Sonhar. Sempre que sonhamos, é como se a gente estivesse alimentando nossa alma, alimentando aquilo que nos faz acordar todos os dias para viver e ser melhor do que já somos. Construir uma melhor versão de nós mesmos. Tudo isso vale a pena. Se não valesse a pena, você não estaria aqui. Afinal, é a única escolha que você tem. Você só tem uma escolha: lutar, viver. Porque não existe outra opção. Você pode escolher parar, né? Isso só vai deixar as coisas piores. Se você escolher o lado negativo, parar, ficar ali e pausar a sua vida só por causa de conflitos,
que, por mais difícil que seja, você pode resolver. Pode ser difícil, pode ser muito complicado, mas não é impossível. Tem tantas pessoas que estão passando por coisas piores do que você, que não cabe a mim citar aqui, né? Claro. Afinal, não é esse o meu objetivo aqui, falar coisas horríveis, mas tem muitas pessoas que se encontram sem chão agora, com diversas situações que você nem imagina. E não tô falando que você não deve reclamar, né? Muitas pessoas falam, você não deveria reclamar, tem pessoas que estão passando isso e aquilo. Mas a realidade é que nós estamos vivendo a nossa vida, não daqueles que estão passando, né, por algo pior. Então a gente automaticamente já tem direito sim de reclamar, né? Mas eu não vejo a reclamação também como algo negativo. Imagina se a gente estivesse passando por um momento tão apertado, tão ruim, que não pudesse falar nenhuma palavra ou evitar falar tal palavra. Eu acho que isso faria a gente ficar mais pesado, acumulando mais coisas. Então não tem problema colocar pra fora. Só não vai transformar isso como, né, o alvo de tudo, o princípio de tudo, a verdade. Porque não é. É só uma fase, tá bom? Você sabe que eu sou sua amiga, né? Eu tô aqui pra tudo.